E aí, Thay, tá pronta? Vamos lá? Estou pronta, vamos embora. Meu nome é Thayena, eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba. Tenho 44 anos, filha de paraibanos, os dois, né? Tanto meu pai como a minha mãe, do Cariri paraibano. Para quem entende um pouco do Nordeste, a parte do Cariri paraibano, ela foi colonizada por, sim, espanhóis e portugueses, mas tem uma parte da Europa, da Holanda, por isso que eu nasci grandona, né? Para explicar por que eu tenho toda essa altura. Eu tenho 1,80 m, eu sou alta, não tenho um padrão nordestino nativo brasileiro, que seria o índio mais baixo, mas tenho também sangue de índio. Minha vozinha era índia, português, tem negro, tem europeu, tem branco, tem tudo. E a Thayena hoje é uma mulher de 44 anos, mãe de 2 filhas paridas e uma filha que eu sou uma stepmom, que é uma boadrasta, que eu não gosto do nome em português, que é a Amélia, a Gabi, que é a minha filha mais velha, de 13 anos, a Isabela, de 11 anos, e a Amélia, de 3 anos. Eu hoje moro no sul da Flórida, eu trabalho como massoterapeuta. A minha especialização hoje é, sim, mulheres grávidas, mas eu trabalho com o público em geral. Eu atendo do bebezinho recém-nascido à vovó de 90 anos ou mais, mas a maioria das minhas clientes hoje em dia são mulheres, grávidas ou não, e bebês. Eu era moleca de rua, né? Porque eu tenho só irmãos e o irmão mais próximo é moleque, então eu era moleque igual ele. Eu era moleca, mas eu sempre fui uma criança muito sensível. Eu tenho um pai, né? Ele faleceu, mas é meu, né? Eu tenho um pai que ele sempre teve uma consciência, né, sobre o outro, e ele me educou muito. Tudo que ele me ensinou como criança faz parte do que eu sou hoje e ajuda no meu propósito e nessa missão de hoje, porque ele falava umas coisas para mim, né? Quando você crescer, que estiver lá cumprindo sua missão, honrando a sua missão aqui, você vai entender que as coisas que eu estou te falando hoje, porque ele falava assim: quando você for fazer as coisas, você tem que fazer o correto, mas é o correto que o teu coração manda. Ele me ensinava muito esse negócio de ser muito correta, de ter muita consciência do que vai fazer e ser responsável pelo resultado das coisas que eu faço, né? Para não colocar responsabilidade no outro. Então eu tive essa infância, essa sorte de ter essa orientação desse pai nordestino, do Cariri nordestino, que não me criou para ser aquela mulher submissa que é a mulher nordestina. Muito interessante, que mesmo que ele tivesse uma visão machista em relação à mulher dele, né, que seria minha mãe, na época, comigo ele não queria que eu crescesse assim, nem ela também me criou para crescer assim. Eles me criaram para ser eu, para ter a minha independência e sim entrar no relacionamento se eu quiser, mas não que eu fosse obrigada. A adolescente tem, como todo adolescente, aquela fase insegura, né? Eu sempre fui muito alta para o Nordeste, então sempre chamei muita atenção, era diferente. E passando essa fase de insegurança, veio a fase de jovem, que quer desbravar o mundo, e aí logo cheguei na massagem. Eu trabalhei para empresa grande, eu trabalhei com vendas antes de trabalhar com massagem, mas não foi uma coisa que durou muito tempo. Mas dos 18 aos 21, 22, eu trabalhei com vendas. E cheguei de vendedora de loja a representante comercial, porque eu também sou muito intensa, né? Eu vou fazer. De vendedora de loja a representante comercial, consegui fazer aquilo, mas não realizava a minha alma. 2 coisas que eu sabia que eu não ia ser funcionária pública, porque é isso que o nordestino faz, e era isso que meus pais faziam, e era isso que eles esperavam de mim. Eu sabia que eu não ia ser essa funcionária pública, mas ali eu não estava me preenchendo. E eu fazia os cursos de massagem, em reiki, né, que eu fiz formação em reiki, para a satisfação pessoal. E nessa formação de reiki eu conheci uma pessoa, que é a Ruth de Paula, que é minha amiga até hoje, que foi minha madrinha, que é minha guia, minha mestra, nesse caminho, que me ajudou a entrar no mundo de terapia holística, me indicando clientes, me ajudando. E ali, depois que eu comecei a atender, era uma salinha pequenininha. Quem conhece João Pessoa, era em Tambaú,
que eu fui ousada, né? Imagina, não tinha nada, aluguei uma sala no lugar, no metro quadrado mais caro da cidade, e é ali que eu vou trabalhar. E ali, por uns 6 meses, com essa sala nova alugada, eu ainda estava, né, sambando entre a vida corporativa, de ter um cargo, um salário, porque eu entrava muito dinheiro, ganhar, não ganhava não, mas entrava muito dinheiro na função como representante comercial, tinha um número alto, né? Era moleca, começo 20 e poucos anos, sei lá, salário de 5, 8, 10 mil reais, era muito dinheiro naquela época, mas eu gastava tudo porque era uma despesa muito alta, né? Enfim, e não preenchia a alma. E aí eu fui trabalhar com massagem. Nesses 6 primeiros meses ainda recebi uma proposta de uma empresa ainda melhor do que a empresa que eu trabalhava anteriormente, que é uma das maiores empresas de calçados no Brasil. E era um convite para trabalhar com ele. Não era uma seleção para talvez você entrar. Era um convite, vem trabalhar que é você que eu quero. E aí eu falei pro cara, que era o gerente nacional da fábrica, eu falei assim, eu preciso de 10 dias para pensar. Ele, o quê? Eu falei, sim, eu preciso de 10 dias para pensar. E agendei uma viagem. Ele falou, mas ninguém pensa numa proposta dessa. As pessoas que eu ligo, geralmente, elas me procuram e passam por um processo de seleção. Eu tenho 40 pessoas sendo selecionadas para essa vaga, mas eu quero que você preencha a vaga. Eu falei, mas eu preciso pensar. Agendei uma viagem para Chapada Diamantina e fui pensar. E saí de casa sem dinheiro. Fui só com a passagem de ida, porque eu não tinha dinheiro para pagar a ida e a volta. Porque lembra que eu tinha parado de trabalhar, né? Com vendas e estava nessa transição. E aí, chegando na Chapada Diamantina, eu conheci um monte de pessoas diferentes. A maioria que morava lá estava entre os 40 e 50 anos e eu perguntei para elas por que elas tinham ido morar lá. Então, tinha promotora pública, advogado, tinha médico, pessoas que teoricamente são muito bem sucedidas, né? Então, uma infartou, a outra teve um câncer, a outra teve isso, a outra teve aquilo, e a maioria largou a vida corporativa para poder viver e não morrer. E eu falei, cara, eu não quero isso, eu não quero chegar aos 40 doente, né? Lesada pelo trabalho sem achar o meu caminho. E essas pessoas que eu encontrei, todas me contrataram para fazer massagem. Eu fiquei lá 8 dias, eu fiz massagem todos os dias que eu fiquei lá. Eu ganhei dinheiro, eu paguei a viagem e voltei com dinheiro no bolso. E foi tão fácil trabalhar com isso. E era até pecado, né? Porque a gente cresce com aquela coisa assim, aí tem que sofrer para vencer na vida. Eu sou nordestina, só lembrando. Nordestino pensa assim, brasileiro em geral, tem que sofrer para vencer na vida, porque a vida não é fácil. Ai, porque eu ralo muito. E fazer massagem não era esse sofrimento. Tava fluido, gostoso. Eu achava até pecado, porque tem essa parte, né, do brasileiro, que é pecado sentir prazer no que você está fazendo e ganhar dinheiro ainda para isso, gente. Não era para estar cobrando ninguém. Era para estar quase pagando para aquela pessoa para fazer massagem nela. Mas daí eu voltei para casa, a amiga Ruth, até a gente fez. Eu fazia terapia com ela em mim, né? Então, fez terapia para curar isso, né? Para trabalhar na missão e no prazer. E aprender, sim, a receber dinheiro por isso e, sim, honrar esse dinheiro e honrar o meu trabalho. Então, tenho muita sorte, porque lá no começo, né? Essa madrinha que me ajudou a passar por essas... Porque é tudo crença limitante, né? Que a gente vai nutrindo ao longo da vida. E aí eu decidi, voltei, liguei pro cara, né? Lá da empresa grande e falei para ele que eu não queria a vaga. Ele ficou chocado com a minha resposta, com o meu não, e falou assim, no dia que eu agendar uma viagem a João Pessoa, a primeira coisa que eu vou fazer é agendar uma massagem com você, porque eu tenho certeza que você vai ser a melhor massagista, porque você tem muita certeza do que você vai fazer. E tinha, e aí foi uma beleza, minha filha. Se eu achava que eu ganhava dinheiro antes, foi tão próspero trabalhar com isso, foi tão gostoso, e olha que eu trabalhava muito. Mas eu não ficava exausta, né? Como eu ficava trabalhando com sapato. Eu trabalhava muito, eu trabalhava das 7 da manhã, mas era bom, sabe? E cheia de saúde, nova, né? Eu lembro que eu tinha um corpo, assim, super sarado, como nunca tive na vida. E eu sempre fiz esporte. E todo mundo perguntava, você deve treinar muito. Eu digo, gente, eu faço massagem. Não, não é possível, eu faço. E eu gostava. 22 anos tocando pessoas, eu nunca machuquei o meu corpo fazendo massagem. Mudar para os Estados Unidos não foi planejado, assim como casar não foi planejado, só que eu sabia que eu queria ter filho. Casar era até uma coisa que era interessante, porque eu nunca sonhei, né, em casar.
mas eu queria ter filho, né? Então, para ter filhos, na minha cabeça, tem que ter uma família, e para isso precisava casar. E aí eu conheci o pai das minhas filhas no Brasil, e ele é americano. E ele nunca planejou voltar para os Estados Unidos, como assim planeja até hoje voltar para o Brasil. E a gente casou na certeza que a gente ia ficar no Brasil, mas não foi assim que aconteceu, né? Os negócios dele lá não deram certo e ele precisou voltar para cá e assim a gente fez. Tinha 1 ano de casada e já grávida da Gabriela. Então chegar aqui foi... Olha, hoje eu vejo e eu recebo, né, muitas pessoas recém-chegadas. É uma sensação que você está meio perdido, né, que você não sabe o que vai fazer. E chegar aqui grávida, que você está mais vulnerável, foi um pouquinho mais desafiador, porque existe a tal da pausa materna. Você já ouviu falar nesse termo. Pausa materna, tem pessoas que falam que a mulher pausa para engravidar, aí você tem um resguardo de 6 semanas, e a sociedade meio que dá um prazo. Depois que cheguei aqui, nasceu a Gabi, depois de... acho que ela tem 1 ano e meio, eu engravidei da Isabela, que é a minha segunda filha. Daí a Belinha tinha 2 aninhos e a gente mudou de West Palm Beach para Hollywood, que é onde eu moro até hoje, e é onde a minha parteira mora, a Debbie. E aí eu chamei a Debbie para jantar lá em casa, que a gente sempre ficou em contato. Eu tenho um amor por ela, que é uma coisa assim que não tem como eu comparar por nada que eu sinto por nenhum ser humano nesse mundo. O amor que eu tenho por ela é só dela. Eu sempre faço questão de tê-la por perto. E a Debbie falou assim, então, quando é que você vai voltar a trabalhar? Porque claramente ela já me conhecia o suficiente ali para sentir que eu não ia ficar só, né, de dona de casa por muito tempo, né, que eu ia voltar a trabalhar. Aí eu falei, eu tô pronta para voltar a trabalhar amanhã. Ela falou, então tá, olha, vai lá no Birth Center que eu tenho uma sala vazia e eu faço o que você quiser. Se você quiser alugar, você aluga. Se você quiser me pagar por cliente que você atende, você me paga, como você quiser. Mas vai lá trabalhar. E eu fui no dia seguinte mesmo, não esperei 2 dias não. Eu sabia como que eu ia fazer com as filhas, mas eu sabia que eu ia trabalhar. Aí eu aluguei a sala, montei simplesinha, como eu já sabia fazer, porque eu já tinha feito 2 vezes, né, João Pessoa aí no Rio de Janeiro, e comecei a trabalhar. Ela me cobrou um aluguel super barato, foi muito fácil. E as primeiras 3 pessoas que eu atendi eram as amigas que eu tinha na época, foi muito legal receber esse apoio, e eu já comecei a trabalhar. Logo de seguida, já paguei o meu primeiro aluguel com o meu próprio dinheiro e foi ótimo. Daí, isso foi mais ou menos em março que eu aluguei a sala. Quando foi um pouco perto do final do ano, aí eu conheci uma pessoa lá brasileira que estudava, era estudante de parteira, estudante de obstetrícia, Mariana Bettioli. Aí a Bettioli também atendia como doula. E ela falou assim, tá, eu tô indo viajar, eu tô indo pro Brasil em dezembro e uma cliente minha entrou em contato comigo para me contratar como doula, mas eu não vou estar aqui no período que ela vai ter o bebê. Então você pode atender ela? Eu falei, olha, eu tenho um curso de doula, mas eu fui lá atrás, eu tenho experiência nenhuma, eu preciso fazer um outro curso antes de atender essa menina. Ela falou assim, de jeito nenhum, você está pronta, nem preocupa, você nasceu pronta. Você está mais preparada do que as parteiras que estão estudando lá comigo na escola. Que é isso, vou passar o seu número para ela agora. E passou meu número para essa cliente, que é a Martina, minha amiga até hoje. E a Martina me contratou sem nenhuma experiência, porque eu não menti para ela. Eu falei que toda a experiência que eu tinha como doula eram os partos da minha filha, ou seja, nenhuma. E ela me contratou, me pagou full price, que é interessante, porque tem essa história, né, do transição entre não ter experiência, ser estudante e começar a cobrar, mas a minha primeira cliente já me pagou. E antes do bebê da Martina nascer, rolou uma história muito legal, que foi uma das minhas melhores amigas, que o nome dela é Perle. Ela veio do Brasil para fazer meio que um enxoval dela aqui. E aí, chegando aqui nesse enxoval, a gente tem uma amizade muito linda, de muito tempo. É muito interessante, porque eu sou uma mulher muito intensa, ela é uma mulher muito intensa, mas a gente nunca brigou. Eu tenho um respeito muito grande eu tenho por ela, o que ela é e ela por mim, pelo que eu sou. Enfim, aqui comprando enxoval, passeando com o marido, ela olhou para mim assim no olho e falou assim, Thay, eu vou deixar essas coisas que eu comprei aqui, porque a gente tava conversando, eu e o meu marido, e eu resolvi voltar para ter o bebê aqui. Eu quero você comigo. Aí eu falei, mas olha que fofa, vem mulher. Eu fiquei feliz da vida e fiquei com todas as coisas lá em casa.
Aí assim foi feito. Ela voltou para o Brasil, depois planejou a volta para os Estados Unidos, alugou um apartamento aqui em Miami, que é perto de onde eu moro, e ela tudo planejado, ela contratou parteira, tudo certo, e entrou em trabalho de parto. E foi interessante que no dia que ela entrou em trabalho de parto, eu era doula, né? Fui. O bebê nasceu antes da parteira chegar. Menino, foi uma emoção. Era a minha amiga. Tocar naquele nenê foi tão importante para mim. Foi tão... Ali eu tinha certeza que eu tinha que fazer isso. Eu tinha certeza absoluta. Eu fui picada pela delícia de partejar, porque é uma emoção, e eu até falo que no dia que essa emoção acabar no meu coração é o dia de aposentar. Aí eu cumpri minha missão, já deu. Foi ali que eu, eu tenho certeza que eu nasci, tudo que eu fiz para ser o que eu sou hoje, para estar fazendo isso aqui, para estar na Partolândia, né, como você fala. Aí a partir daquele dia, óbvio que foi lindo, foi tudo uma emoção e tal, mas aí eu sou uma pessoa muito crítica e eu fiquei perguntando onde eu errei, por que eu não chamei a parteira antes, e conversei com ela, e conversei com outras e outras. A primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso de formação de doula aqui nos Estados Unidos, que eu queria entender a realidade daqui, porque o meu curso de formação era no Brasil, e assim eu fiz, participei de um curso de formação de doula, que... geralmente é um curso entre 4 e 5 dias. Depois participei de um curso de preparação para o parto com essa mesma professora. E aí achei também pouco, né? Achei pouco. Eu falei, é pouco. Porque daí veio o segundo bebê desassistido, que também não foi planejado. E nem foi, dessa vez 100% não foi culpa minha. Da primeira também não, mas dessa ela realmente teve um parto muito rápido. Em 40 minutos o menino nasceu, trabalho de parto ativo. E, de novo... E esse ali nasceu com 2 circulares de cordão, que é para ter certeza que eu ia tocar nele, né? Para ter aquela sensação gostosa, porque é gostoso pegar nesse pequenininho. Mas, enfim, aí eu falei assim, tá pouco, eu quero aprender mais, eu quero entender mais sobre emergência. Aí eu me enfiei num curso de formação para Midwife Assistant, que é assistente de parteira. E demorou de 6 a 8 meses, fiz esse curso. Aí nesse curso você aprende CPR no bebê e na mãe, que é primeiros socorros, e aprende ressuscitação neonatal. Depois desse curso de Midwife Assistant, o que foi que eu fiz? Eu entrei numa escola para me formar como obstetriz. Só que foi uma fase muito delicada da vida, porque eu estava saindo do casamento do pai das minhas filhas, então eu estava me separando do pai delas. E é um curso que exige muito, né, da estudante. A obstetriz aqui na Flórida, ela tem 3 anos de aula e 100 partos. Ela tem que estar presente e atender e assistir 100 partos como estudante. Isso exige muito da estudante. E eu tenho 2 filhas, né? Então eu não... Mesmo assim eu entrei no curso, eu cursei por 1 ano, mas a escola que eu entrei fechou, e aí eu tinha que... por problemas burocráticos, daí eles reabriram em outra localização e aí eu tinha que começar tudo de novo, e foi bem no período do divórcio. Então eu não voltei para a escola de parteira para me formar como parteira, mas continuei estudando. Aí aproveitei aquele título de estudante de parteira e me enfiei em tudo que era um workshop que aparecia aqui na Flórida, e continuo fazendo isso. Então já fiz workshop para shoulder dystocia, que é quando o bebê fica com o ombro preso e precisa de uma ajudinha para movimentar e sair. Fiz vários cursos de um grupo que chama Spinning Babies, que é uma coisa que é muito forte no meu trabalho, né? Porque eu sempre respeitei o tempo da parturiente, da mulher parir, do bebê, mas aí também com maturidade você vai entendendo que aquele excesso de tempo não é bom para ela, né? Nem para ela, nem para o bebê e nem para mim. Então eu comecei a fazer um acordo com essas crianças. Eu falo, olha, eu estou disponível, mas teu prazo é 24 horas, menino, 24 horas tem que nascer. Porque passou disso é muito para tua mãe. E também fiz uma formação completa aqui nos Estados Unidos e no Brasil, graças ao mundo e à tecnologia depois de 2020, em amamentação. Então hoje eu também sou consultora de amamentação. Então eu trabalho do pré-natal, antes de engravidar, na verdade, antes de engravidar, todo o pré-natal, parto e pós-parto por completo. Eu tenho formação em todas essas áreas e continuo, né, em formação.
Então, o trabalho específico da doula é o suporte físico e emocional em trabalho de parto. A doula de parto, a birth doula, é um suporte físico e emocional em trabalho de parto. Com a mão na massa, o que eu faço? Eu trabalho com muito... Eu gosto muito de movimento, né? Eu tenho um background bem intenso, mexendo no corpo, manipulando o corpo. Então, a visão de anatomia e fisiologia é muito grande para mim. Eu vejo uma mulher andando grávida e tenho ideia de que ela está com o lado direito mais tensionado que o esquerdo. Então, na hora que eu vou ali manipular aquele corpo, porque durante as contrações tem massagens específicas, principalmente na lombar, no quadril, ou literalmente massagear com óleo para soltar mais o lado direito tenso do que o lado esquerdo, porque isso interfere em como o bebê vai descer e encaixar naquela pelve, naquele útero. A minha missão de vida como doula é chegar, é um trabalho muito 1 a 1, né? É chegar naquela pessoa, descobrir o que é melhor para ela e guiar ela da melhor forma possível. Eu vou ensinar para ela o que é a função do médico aqui no cenário onde eu trabalho, sul da Flórida, que a minha especialidade e experiência é aqui. No sul da Flórida, que o médico faz, o que a parteira faz, o que é o parto domiciliar, o que é um parto hospitalar e dá a opção de escolha. Na hora que ela decide o que ela quer, daí eu dou opções de profissionais que eu tenho experiência com esses profissionais, que eu confio no trabalho deles e que se encaixa com o perfil dessa cliente. À medida que ela escolhe isso, aí a gente vai na educação pré-natal. A educação pré-natal é falar sobre fisiologia da gravidez, é explicar o que é tá grávida, o que é normal sentir em sintoma, o que não é normal como sintoma de gravidez e guiar ela nesse sentido. Olha, segundo Michel Odette é um médico francês que foi quem jogou no mundo a proposta do parto humanizado e parto na água. Deveria ser antiético não recomendar uma doula. Toda pessoa merece sim ter uma doula em trabalho de parto, porque merece ser bem acompanhada, merece sim ter suporte, merece sim ter uma pessoa do lado que sabe o que é aquele ambiente e que sim, que está olhando tudo ali por ela e que conhece as escolhas dela, que respeita as escolhas dela e que vai fazer daquele momento um momento, porque é a tua pessoa de confiança. Tem que ter muita sintonia entre a pessoa grávida e a doula. Tem que ter essa sintonia, tem que ter essa conexão. Você tem que confiar sim na tua doula. Você tem que acreditar que o que ela vai falar para você é sim o melhor para você. E ela tem que estar ali com esse propósito de escolher o que é melhor para a parturiente, para a pessoa grávida. Eu estou numa fase da vida profissional que eu já entendi que eu tenho uma bagagem considerável e que sim, eu posso começar a compartilhar com outras pessoas essa bagagem. Então eu tenho um desejo aqui no meu coração sim, de, além de cuidar das mulheres, começar a treinar outras mulheres para que elas sejam doula. Eu sinto falta de ter mais doula brasileira aqui no sul da Flórida, por exemplo. Né? Eu tenho uma amiga recente que acabou de chegar, tem mais uma outra, muito pouco para a quantidade de mulher grávida. Vamos chegar lá na frente, no futuro, onde doula vai ser tão obrigatório dentro do hospital quanto a enfermeira. E esse é o cenário perfeito. Eu sou casada com a Carol, que é mãe da Amélia, minha stepdaughter. Carol, menino, isso ainda não sei se é documentário. Carol veio para me salvar. Carol é o amorzinho da minha vida. É o amor da minha vida. É uma coisa que, assim, que eu jamais imaginei que podia acontecer. Mas ela me trouxe um sentimento tão lindo que eu tenho por ela. É um amor que tem muito mais respeito, que eu respeito muito mais o que ela é. Eu ainda estou, né, em fase de transformação, que ainda tenho aquela expectativa que o outro traga para mim o que eu espero, mas nela foi um resgate, vamos dizer assim. Foi um resgate porque eu não tinha mais nenhuma pretensão de casar com ninguém nunca mais na vida, né? Então, depois que ela chegou, me deu mais liberdade, porque eu sempre fui livre, mas me deu mais liberdade para ser o que eu sou hoje, para crescer no que eu sou hoje, para me dar mais oportunidades para ser o que eu sou de verdade, inteira. Né? Eu sinto que antes dela eu ficava mais retida, eu não
eu não me libertei completamente. E nesse relacionamento eu sou livre. Eu sou livre para ser o que eu sou. Ah, amor, te amo. Ai, vou chorar de novo. Meu nome é Tayena, eu sou doula e eu tô aqui nesse mundão junto na missão para mudar o modo de nascer.